大家好，我们正在不直播。Nós não estamos ao vivo agora. Eu sou o Guhan Lao Shi, eu sou o professor Juan e a gente está começando mais uma Mandarin Live, a Mandarin Live número 208. E o tema da aula de hoje é o remake das aulas básicas, mais precisamente a aula 15. Então a gente já vem aqui para o modo aula, enquanto eu vou explicando para você o que está acontecendo. Hoje, especificamente, e mais algumas aulas, na verdade até a gente acabar essas aulas básicas, eu vou fazer essa aula gravada. Porque o que aconteceu? Eu estou no Brasil, estou resolvendo algumas coisas aqui, então neste momento eu estou em Fortaleza e lá eu não tenho internet, uma garantia de que a internet vai funcionar, que eu vou conseguir fazer aula de lá. Eu até faria, vocês já me conhecem o meu comprometimento. E, enfim, para não correr o risco da gente ficar sem live, eu estou antecipando isso daqui. Na semana seguinte eu já estarei em trânsito e no processo de voltar para a China. Então a gente vai ter 3 semanas gravadas aí, mas não tem problema. Depois eu vou aproveitar e regravar todas essas aulas que foram gravadas aqui no Brasil para ficar no padrão do estúdio novo. Então se você está vendo isso aí no futuro, eu ainda não gravei porque eu não tive tempo realmente, mas eu quero manter tudo padronizado com o mesmo microfone, mesma luz, e por enquanto a gente vai seguindo com as aulas básicas porque vocês precisam ter o comprometimento do estudo do mandarim. Se o professor falta, aí não é culpa de vocês, mas eu tô aqui sempre, todos os dias, marcando presença, toda terça-feira às 10h10. E como é que funciona o projeto Mandarin Live? O projeto Mandarin Live, aula ao vivo, sempre às 10h10 da manhã, com conteúdo normalmente intermediário, mas a gente está fazendo o remake, regravando as aulas básicas. Inclusive antigamente eram 15 aulas básicas e nessa nova temporada, vamos dizer assim, vão ficar ao todo 18. Então tem mais conteúdo para vocês. A gente vai ter mais uma última aula de conteúdo novo na semana que vem. E por fim, a 18ª aula vai ser uma grande revisão, né? A aula de número 18, 17, mas são 18 aulas porque começa com a aula 0. Então é isso. Hoje a gente vai especificamente aprender sobre o Le, que eu tenho mencionado ele várias vezes. Eu tentei fugir, mas, enfim, é inevitável. Em algum momento eu vou ter que explicar. E hoje vai ser a melhor aula de Le para você ter o primeiro contato com o Le. Tá? Não é uma aula completa, porque a proposta desta etapa do nosso projeto Mandarin Live é aulas básicas, né? Então você tem contato com o básico. Se eu ensinar tudo sobre o Le, a gente vai passar bem além do básico. Mas aqui eu vou ensinar tudo que você precisa para entender o Le. Inclusive, eu vou começar com uma observação. Se você já estuda mandarim antes, já estudou mandarim antes, sem ser comigo, e já ouviu falar que o Le é para o passado, fica com essa aula até o final, porque o Le não é apenas para o passado. Se alguém lhe disse isso, essa pessoa ou não entende bem do mandarim, ou não sabe ensinar muito bem a língua mandarim. Ah, Juan, mas eu aprendi isso com um professor nativo, ele me disse que era passado. Eu sei, mas não é porque a pessoa é nativa que ela sabe tudo da língua. Tem um monte de brasileiro aí que não sabe explicar quando é que usa pronome oblíquo, quando usa pronome caso reto. Então, enfim, isso daí não é critério de avaliação do professor ser bom, não. O que eu estou dizendo é que muitos alunos ficam confusos porque a explicação do Le é mal explicado. E aqui vai ser a melhor aula para você ter o primeiro contato com o Le e entender o que é que vem pela frente. Aqui a gente vai sair entendendo o básico, e o Le é um ideograma que eu posso dizer que é um pouco complexo sim de se entender, mas eu quero que vocês entendam ele e a gente vai ver isso aqui nessa aula de hoje. Vamos lá? Começando aqui com o nosso aquecimento, a gente não vai deixar de treinar a nossa pronúncia. Então, nós temos aqui os ideogramas da aula de hoje, são 17 ideogramas, olha só, e são os ideogramas inéditos. O pinyin está aqui do lado, mas isso não se assuste com os ideogramas, a gente vai trabalhar com pinyin, ainda estamos no básico, você ainda vai usar muito pinyin, mas a gente faz sempre aquele ditado. Para que um ditado? Porque eu falo a palavra e vocês treinam se vocês estão com o ouvido bom ou não a pronúncia em relação ao pinyin do mandarim. Eu vou falar uma pronúncia e vocês vão tentar acertar como se escreve, como se pronuncia, qual é o tom. Então lembrando, tem alunos que já estudam mandarim há mais tempo. Ah, eu conheço todos os ideogramas, mas será que sua captação de tom, né, tá boa? Se eu falar aqui no terceiro, no segundo, quarto tom, você vai entender que é no terceiro, segundo, quarto tom, no primeiro? Então aproveita aí, se testa os tons,
testa os ideogramas, o que você sabe ler deles, o que você sabe significado, quantos ideogramas você conhece, quantos ideogramas você sabe escrever sem olhar. Então, opa, ali tem esse ideograma aqui que eu já vi. Agora, sem olhar para a tela, pega o seu caderno e testa para ver se você sabe escrever. Se o seu objetivo é aprender a escrever ideogramas, esses ideogramas aqui são um bom teste e uma boa trilha para você se praticar, porque eles são os ideogramas praticamente mais usados que a gente está aprendendo aqui, o mandarim básico. Vamos lá! Então, no 3 eu vou falar, vou repetir, eu quero que você repita em voz alta comigo, ao mesmo tempo que tente saber como é que se escreve isso, tá? Tentar escrever aí no papel ou na caneta. San, ar, i, xie, xie, xie. Quarto tom. Quan, quan, quan. Xi, xi. Repete comigo. Xi. Shi, shi, shi. Ke, ke, ke. Qi, qi, qi. Yong, yong, yong. Cuo, cuo, cuo. Xing, xing, xing. Du, du, du. Kao, kao, kao. Shi, shi, shi. Bao, bao, bao. Ji, ji, ji. One, one, one. Dian, dian, dian. Zi, zi, zi. Muito bem, muito bem. Olha só, vamos revelar o nosso pinyin. E teve algum aqui que saiu com ideograma, mas eu ajusto ao vivo. Olha só. K é esse daqui. K. Pronto. Então vamos lá. Aqui é xie, quan, xi, shi, ke, qi, yong, zuo, xing, du, kao, shi, bao, ji, wan, dian. Esse aqui é neutro, tá? É zi. Bom, esses são os ideogramas. E quando eles forem aparecendo ao longo das palavras, eu vou explicando o significado deles, tá? Mas uma coisa que é muito importante da minha metodologia é que eu, por experiência própria, passei pelo aprendizado de vários tipos, né? Eu já falei da técnica dos 12 mestres em alguns momentos, que são 12 professores diferentes, aprendi de vários tipos, de várias formas diferentes. E o que acontece? O que é mais comum nas escolas de mandarim é que eles ensinam o básico. Desde o início, você tem que aprender a falar e tem que aprender a escrever. Se você for para qualquer escola de mandarim, escola presencial de mandarim, o próprio Instituto Confúcio, no geral, você tem que saber as palavras e no final do ano, do semestre, você tem que fazer uma prova sabendo escrever esses ideogramas desde o início. Então, se você aprendeu xie, que é a palavra xie, xie significa obrigado, para fazer o segundo nível, você tem que saber escrever isso. Isso empaca um pouco o seu aprendizado, porque a palavra xie, olha só, é um ideograma bem mais complicado, né? Então a gente tem aqui esse quadro. O que é que vocês acham mais fácil? Repetir comigo a pronúncia do xie, falar xie, 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 para dizer que é obrigado, ou escrever isso, aprender a escrever isso para uma prova. Eu acho que para quem nunca teve contato com a língua, repetir xie é mais fácil. Decorar xie é mais fácil. Saber agradecer com xie, xie é mais fácil do que simplesmente escrever esse ideograma. E isso serve para todos os ideogramas, tá? Todos os ideogramas eu imagino que seja mais fácil você replicar o som. Eu não imagino, eu tenho certeza que é mais fácil você replicar o som e treinar do que
fazer a escrita. E aí, talvez algumas pessoas tenham mais facilidade em memorizar um desenho do que memorizar um som e uma entonação. Isso tudo bem. Mas para aprender a replicar, para você reproduzir isso e se acostumar, a fala é infinitamente mais fácil. Então, o caminho correto, ou melhor, não tem certo e errado, mas o caminho que nós seguimos naturalmente, até quando a gente aprende nosso idioma nativo, é aprender a falar primeiro, e depois a gente aprende a escrever o que a gente já sabe falar. Né? Todo mundo, no mundo inteiro, aprendeu sua língua nativa, a ser alfabetizado, aprendeu a ler e escrever, depois que elas já sabiam falar aquilo, já dominava, já entendia aquele significado. No geral é assim, ninguém aprende a escrever e depois começa a falar as primeiras palavras. E essa metodologia que eu uso na Academia Gurhan de Mandarim. Eu, por experiência própria, entendi que esse era o melhor caminho, era o caminho que mais funcionava para mim e que eu quero trazer para os alunos, porque isso acelera o aprendizado. Então, vou aproveitar aqui nesse momento entre ideogramas e vocabulário para lembrar vocês que a gente tem cupom de desconto para o curso completo da Academia Gurhan, aqui, Gurhan Laoshi. Você vai ter um desconto aqui na descrição. Então, se você quiser o curso pago, que quiser aprender bem além do básico, você basta clicar aqui no link, coloca lá o seu cupom e adquire o nosso curso completo, que é uma anuidade. Você vai ter acesso a um ano de curso, né? É uma anuidade, você tem acesso a um ano de curso e depois ela renova. Só que na renovação eu sempre ofereço 30% de desconto para vocês. Então, além desse cupom aqui, na renovação você faz 30%. E aí você vê se vale a pena quando você olha o custo-benefício e seu preço de uma escola mais barato em custo-benefício, porque a gente tem muito conteúdo e ensina com a metodologia que realmente acelera o aprendizado dos alunos. Então, aqui também tem mini curso, tem acesso às outras Mandarim Lives. Eu convido você a participar da comunidade Gurhan, que é gratuita, do canal do Telegram, para receber os avisos. Enfim, tem muita coisa aqui na descrição. Dá uma olhada e segue lá nas redes sociais, Gurhan Mandarim, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, enfim. Segue lá para você não perder nada do que eu produzo em relação a aprender mandarim e minha vida na China, porque em breve eu estou voltando para lá. Bom, agora a gente tem aqui nosso vocabulário. São 25 palavras novas, começando aqui pelo tsuo. Tsuo. O que significa o tsuo? Tsuo significa errado. Tá? A gente aprendeu o tui, que é correto, o tsuo é o contrário, é errado. Só que normalmente, o que está no básico? Além de ser uma palavra bem simples de usar, mas você vai ouvir, vai escutar, vai ter muito contato com ela quando elogiarem seu chinês. Porque uma forma de você dizer que algo é bom é dizendo, nada mal, não tá ruim não, hein? Então o pessoal vai falar, bu tsuo. Seu chinês, vão elogiar o seu chinês, os chineses vão falar que seu chinês é bom, e eles vão falar, de zhongwen bu tsuo. Então, deixo aqui a palavra errada para a gente iniciar. Se você está repetindo aqui, se você chegou nessa aula, seu estudo tá bu tsuo, né? Quase 15 aulas já de mandarim. Então, Nihan bu tsuo, bu tsuo. Tá bom, hein? Aqui a gente tem xie xie, que eu já falei, antecipei que é obrigado, mas até então, em 16 aulas, eu não tinha ensinado isso para vocês oficialmente. Então a gente já fala aqui na aula, muita gente fala, escreve, mas vai chegar um momento, a palavra chegou, a gente fala xie xie. Xie xie é para agradecer. Então qualquer coisa que você queira agradecer, xie xie, xie xie, xie xie, xie xie, xie xie. Não precisa baixar a cabeça que nem os japoneses, né? Muita gente estereotipa, bota asiático no mesmo lugar. Chinês não baixa a cabeça, não faz referência, né? Mas às vezes você tenta se curvar um tiquinho assim, para mostrar um pouco humildade, para mostrar cumplicidade, mas não existe aquilo de baixar a cabeça na China. Então é xie xie, xie xie, xie xie, xie xie, xie xie, xie xie, tá? E o pessoal repete muito também, isso é interessante. Como é que a gente fala de nada, tá? Existem algumas formas. Uma delas é bu yong xie, sendo que yong aqui significa precisar, né? Ou usar, precisão, uso e necessidade, né? Então a gente pode colocar aqui como usar e precisar. Quando a gente fala bu yong xie, quer dizer literalmente
não precisa agradecer. É quase falar de nada, né? Não há de quê. 不用谢, 不用谢. Quando você fala 不用, 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 quer dizer não precisa, tá? 不用, não precisa. E quando não tem utilidade, como é que fala não tem em chinês? A gente já aprendeu isso. 没有, 没有用, 没有用, quer dizer que não tem utilidade, é inútil. 没有用. Ah, falar isso para ele é inútil. Falar isso, 没有用, tá? 不用谢, 不用谢. Então a pessoa falou 谢谢, 谢谢, 谢谢. Você fala 不用谢, 不用谢, 不用谢. Oh, 不用谢. 谢谢, 不用谢. Tá? Então, simples assim. Treina aí, já quero vocês falando 谢谢, 不用谢, 谢谢, 不用谢. E aí, logo em seguida tem outra palavra que é tão comum quanto, até mais comum, que é a seguinte. Essa daqui, eu vou começar fragmentando a palavra para vocês entenderem. Qi, qi, que é o nosso ideograma lá, significa ar, humor, energia. Como assim, Juan? Ar, elemento ar, que está no ar, e energia também. O que é que essas duas coisas têm a ver? Na nossa língua a gente não consegue ver uma ligação direta, mas a gente consegue criar uma relação no uso. Por exemplo, quando a gente chega assim, não gosto dessa pessoa não, essa pessoa tem uma energia ruim. Aí falou energia, né? Mas aí quando a gente fala assim, ela está com ar estranho, esse ambiente está com ar estranho. Não é sinônimo de energia? Esse ambiente está com energia estranha, esse ambiente está com um ar estranho. Então, um ar de autoridade, o ar, energia, humor, mood do inglês, né? Tá parecido. Então, qi é ar e é energia. E a energia é vital também da medicina chinesa, tá? Então, qi é energia, ar, humor, clima, nesse sentido, tá? Bem abstrato. Tentem não se prender à palavra que eu estou falando aqui, mas tenta pegar a ideia. Conseguiu sacar? O qi, que é o qi, essa energia, tem uma energia no ar, tem um ar, tem um humor, né? O clima está pesado. E aí eu não estou falando que vai chover, estou falando quando você chega naquele ambiente que acabou de ter uma discussão, o clima está pesado, o qi está pesado, né? Então, isso é o qi. E aí nós temos o ke, que significa visita, visitante. Então, ke-qi é o ar de visita, é a energia. Lembra que adjetivo vem antes? Então é o ar, a energia de visita. E aí você pode dizer para a pessoa, quando ela agradecer, xie, xie. Você fala, não precisa fazer cerimônia, não precisa esse ar de visita. Você vai falar para ela, bu ke-qi, bu ke-qi, bu ke-qi. E também você pode falar, bu yong ke-qi, não precisa esse ar de visita, tá? Quer dizer de nada. Anota aí. Se você esbarra na pessoa, você quer se desculpar, você pode dizer 对不起, 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 quer dizer que você tratou a pessoa de forma desonrosa, né? Você meio que faltou com atenção, faltou com cuidados àquela pessoa, não fez por onde. Então você esbarrou na pessoa, 对不起, 对不起, desculpa, né? Desculpa, como a gente fala assim, 对不起. Normalmente quando a gente vacila com alguém, tá? Normalmente não necessariamente um com licença, é quase um sorry, mas também não é um pedido de perdão. Então o tuibuti está ali quando você reconhece um erro e está ali reconhecer um vacilo com a pessoa. Pisou no pé da pessoa, está pedindo uma licença, está sentindo que está incomodando, você pode tuibuti, tá? E também quando você faz algo de errado com aquela pessoa, você pode dizer tuibuti. E aí para a pessoa dizer de nada, ou você mesmo dizer de nada, temos 3 opções. A primeira, 没关系, 没关系. Repete comigo, 没关系. Mei, ele sai do mais grave para o mais agudo, porque é segundo tom. 没关系. 没关系. O xi acaba ficando neutro. Mas a gente fala assim, 没关系, 没关系. 没关系, 没关系, 没关系. 没关系. E aí, o que é 没关系? 没关系quer dizer 没 de 没有, relação. 关系é relação, não tem relação. É o mesmo que falar, não tem nada não. Deixa pra lá, não tem nada não. Não é importante, imagina. 没关系, tá? 没关系é não tem nada, né? Não tem nada, não tem relação. 没关系, 关系é relação, tá? Mas a gente pode dizer de outras formas. Podemos falar também 没什么,
chama nós já vimos lá atrás que significa o pronome interrogativo o que. O que? Mas eu disse também que no mandarim o pronome interrogativo ele funciona como uma variável, algo que a gente não conhece, ou então um x, né? Um x na matemática não tem esse valor de x. Mei ou chama, mei chama, chama é x, não tem x, não tem nada. Não importa qual o valor de x que você queira dar, se é se é um décimo, se é milhão, não existe, não tem nada aqui. Então, desculpa, esbarrei em você, tá tudo bem? Você fala, ó, mei chama, já antecipei ali, né? Mei chama quer dizer não tem nada, não há nada, não é nada, imagina, né? Não há de quê, é basicamente isso, não há o quê, não há pelo quê. Então se a pessoa falar xie, você também pode falar meishi, né? Meishi, não é nada não, isso não é nada. Ou então quando a pessoa falar tuibuchi, você também pode falar meishi, meishama, eu estou confundindo com a próxima fala, que é não há nada, e meishir, shi quer dizer coisa abstrata, né? Um negócio. Quando você fala que você tem um negócio, que você vai fazer algo, você fala 我有事. E aí meishi quer dizer que não há nada. Então meishi quer dizer de 没有事. Meishi quer dizer não tem nada não, não tem nada, né? Tá tranquilo. Meishi também é não houve nada. Tranquilo? Beleza? Entenderam? Então até aqui, tsuo, errado, bu tsuo, nada mal, é um elogio, xie xie, obrigado, bu yong xie, não precisa agradecer, yong é usar ou precisar, bu yong keqi, não precisa agradecer ou bu keqi, aí temos tuibuqi, desculpa, mei guanxi, não tem nada, mei chama e mei shi. Na aula passada eu falei para vocês, eu revelei para vocês parte do que inspira aqui essas aulas básicas, que são a lista de vocabulários que vão ser cobrados no HSK1 do novo padrão. Então, muita gente, quando ouve a mudança, para quem não sabe, eu tenho que explicar aqui, HSK é Hanyu Shuiping Kaoshi, que significa teste de proficiência chinesa, do teste de mandarim. Então, assim como tem o TOEFL, o IELTS, testes que vão validar a sua habilidade no mandarim, a sua proficiência, existe o do mandarim. E o do mandarim, a cada 10 anos, mais ou menos, ele sofreu uma reforma. E em 2020 anunciaram a reforma do novo teste, né? É isso que vocês precisam saber. Nesse momento, em ano 2023, onde a gente está aqui gravando essa aula, nós estamos em processo de transição, porque 2020 anunciaram a mudança do HSK, mas ela ainda já foi confirmada, as mudanças que vão ter, já divulgaram tudo que vai ser cobrado na prova, mas ainda não definiram como vai ser essa prova. Mas em breve, a qualquer momento, isso vai ser divulgado, vai ser revelado. Provavelmente, no ano que vem, nós já teremos essa prova nova em vigor. E aí eu estou pegando esse material já antecipado, é a primeira escola de mandarim do Brasil que usa o HSK como referência, o novo padrão do HSK como referência. Eu já tenho cursos para esse novo HSK que ainda não saiu, porque eu ensino para a vida. Então eu já sei o que vai ser cobrado na prova, porque eles divulgaram. Não sei como vai ser cobrado, mas se você aprende para a vida, se você quer saber falar aquilo, quer ter o domínio daquilo, pouco importa como é a prova. Você dominando aquilo, você vai passar na prova. Então eu sou a primeira escola de mandarim que começou a fazer cursos com base nesse novo material. Pode ter hoje alguma escola que faça, mas até agora, até onde eu sei, a maioria das escolas ainda se baseia pelo HSK anterior, pelo antigo, que ainda está em vigor, mas que logo logo vai ser deixado para trás. Então, por que eu estou falando isso daqui? Porque quando houve a mudança, muita gente reclamou da mudança. Ficou mais difícil. O nível 1 cobra atualmente 150 palavras. O nível 1 do novo padrão vai cobrar 500 palavras. Muita gente reclamou disso na época. Os alunos falaram, vai ficar difícil. Eu estou vindo passar para o HSK1 e vai ser agora mais que o dobro de palavras que eu tenho que aprender. Então, gente, estamos aqui no vocabulário básico, e o que eu tenho para dizer para vocês é porque o anterior não avaliava praticamente nada. Você teria que gravar talvez só um bukechi e um xie, mas todas as outras variações, como mei guanxi, mei shama, mei shi, tudo isso não estava incluído, não estava incluso lá na prova do HSK. E o que acontece?
são palavras básicas que você vai ter de variedade aí na língua. Então você tem que saber algumas formas mais comuns de responder a mesma coisa. E o HSK anterior não cobrava isso. Essas palavras sinônimas, né? Eles cobravam uma cartilhazinha bem limitada de palavras, e agora ele ampliou para palavras semelhantes, para palavras que também são muito usadas e que também estão no básico. Eu aprovei praticamente tudo das mudanças do HSK, e por isso que eu estou mostrando aqui as diversas formas de vocês falarem, porque aqui é o chinês da vida real, é o chinês que você vai usar caso voar para a China na próxima semana. Então a gente está aqui aumentando essa quantidade de vocabulário de graça para vocês terem aí o básico de uma forma bem sólida, uma fundação bem sólida, e tem a ver com a aula de hoje, que a gente vai focar no L logo mais. Bom, além disso, nós temos aqui algumas palavrinhas derivadas. Eu gosto sempre de trazer essas palavrinhas derivadas que estão lá na lista do HSK para vocês entenderem mais formação das palavras em chinês. Primeiro aqui a gente tem o bao, que significa uma ideia, né? Lembra de um embrulho, uma bolsa, tá? Bao seria embrulho, bolsa, bolha, né? Lembra a ideia. Antigamente, vou mostrar aqui para vocês. Antigamente esse ideograma, ele era apenas esse formato aqui, tá? Não tinha, era vazio dentro. E aí, depois houve reforma, e aí virou uma variação disso, colocaram isso aqui dentro. Tá? E faz sentido, né? A partir do momento que você imagina que para ser um embrulho, para ser uma bolsa, um envolto, tem que ter algo no meio. Né? Então a gente pode entender aí que tiveram uma reforma ortográfica, talvez algumas pessoas já escreviam assim e resolveram adotar esse ideograma para essa ideia. Mas você tem essa variação aqui, isso daqui também, né? É da ideia de embrulho, só que não é mais usado. Não é mais usado. Nem usem isso aqui no texto, estou colocando uma curiosidade para vocês. Mas por que eu estou explicando isso? Porque no início das primeiras aulas eu falei que ideogramas são ideias que servem para expressar o que a gente entende do mundo. E aí você tem esse ideograma que dá essa ideia geral, e você vai juntando com outros ideogramas para ser mais específico na palavra que você quer expressar, né? Então, eu quero que vocês não se prendam nunca ao literal desses ideogramas, mas vamos lá. Primeira palavra aqui, derivado do bao, a gente tem o baozi. Baozi, que é uma comida chinesa, né? É um pãozinho cozido no vapor. Muitos de vocês já devem ter visto isso em novela, em série, tem até uma animação da Pixar com o nome Baozi, né? Então aquele pãozinho que você come, é uma comida chinesa, chama baozi, tá? Porque ele tem um formato ideal de baozi, e esse zi é quase como se fosse um sufixo para alguns objetos, tá? Aqui a gente tem também shu bao. Shu nós já vimos, que é livro. E aí vocês conseguem imaginar o que é shu bao. Shu bao. Shu bao é mochila escolar, né? Uma mochila para você carregar livro. Só tem basicamente esse formato feita para livro. Então shu bao é uma mochila escolar. E qian bao, nós já vimos que é qian. Quem não lembra, eu vou dar uma dica. Qian. Acertou você que falou dinheiro. Qian bao vai ser o quê? Carteira. Né? Qian bao. E aí é interessante a gente ver isso, essa formação das palavras. Entender o conceito de um ideograma, vai expandindo para outras palavras, que o chinês é um quebra-cabeça. Né? Então você conheceu a palavra bao, conheceu a palavra qian, viu as duas juntas, já dá para entender mais ou menos o que é e não esquece mais. E quanto mais ideogramas você conhece, mais as palavras vão se formando desse jeito, vai ficando mais fácil. O nível do mandarim para aprender vocabulário, para aprender essas coisas, vai ficando mais fácil com o tempo. Temos aqui também shudian. Shudian, derivado de shu, né, que é livro, mas dian significa uma loja, algo que vende algo. Então tem muita coisa com dian, por exemplo, padaria, vai ter pão, dian, né? E tem muitas outras palavras, mas se a gente começar a falar em todos os tipos de dian, já não vai ser tão básico. Então eu vou ficar só no shudian, porque esse é cobrado lá no nosso novo padrão do HSK. Então aqui seria uma livraria.
ducho. Ducho é um verbo importante, porque ducho, a gente fala que du é ler, tá? Então aqui embaixo, ó, esse du sozinho é ler. Mas também não se prendam ao ideograma sozinho para formar um vocabulário, para formar uma palavra. Muitas palavras elas são formadas com 2 ideogramas para dar uma precisão melhor, tá? É uma precisão melhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem grotesco, bem esdrúxulo. É uma analogia para vocês entenderem a relação com o mandarim e com essas palavras que tem um ideograma e outra palavra sinônima com esse mesmo ideograma, mas derivado. Existe a palavra guarda, né? Guarda. O que é guarda, gente? Você que está aí assistindo no futuro, que eu já gravei essa aula. O que é guarda? Pode responder. Guarda pode ser um verbo, né? De guardar. Guarda minha mochila aqui para mim. E imagino que muitos de vocês pensaram, um segurança, né? Fala ali com o guarda. Fala ali com o guarda, né? Fala com o guarda. Então, guarda, ele é um substantivo. Substantivo. Guarda é um substantivo. Todo mundo de acordo que o guarda é um substantivo. E qual é a função do guarda? O que é que o guarda faz? O guarda é o segurança. O guarda é quem protege. O guarda, ele fica fazendo a vigília, né? Também tem o vigia. Então, o guarda é essa figura. Então, guarda a gente entende isso. Mas existe uma outra palavra, olha só. Guarda-costas, né? O guarda-costas, que eu acho que depois da reforma não tem mais hífen, agora estou na dúvida. Mas o guarda-costas também é um segurança. Também é uma pessoa que vai guardar. E qual é a diferença entre guarda e guarda-costas? Guarda pode ser para uma casa. Guarda-costas não pode. Guarda-costas é para uma pessoa, normalmente usado em uma celebridade. Percebe que temos palavras prefixos, né? Iniciais, que elas têm um significado próprio, que elas têm um uso próprio, mas quando você soma com a outra complemento, ela já ganha uma outra função. E não dá para necessariamente a gente trocar um pelo outro, né? Um pode ser mais abrangente e outro não. Então, eu quero fazer essa comparação aqui, que não é exatamente, porque o mandarim, a unidade básica é o ideograma. Então, não é exatamente o que acontece no mandarim, mas é muito parecido com essa ideia que eu estou comparando aqui. Então, du é ler, você vai ler um parágrafo, um texto. Você leu aquele artigo que eu lhe mandei? Você leu aquele texto? Então eu posso perguntar du. E aí já ducho. Ducho não é preso à leitura, né? É na verdade estudar. Então você fala assim, amanhã eu vou passar o dia estudando. Porque antigamente, basicamente estudar era ler, né? Hoje você pode assistir vídeos no YouTube e fazer atividades, principalmente se você está treinando matemática. Você vai pegar um canal de matemática, né? E aí você vai aprender os exercícios que o professor fala no vídeo e você vai praticar no caderno as atividades, os simulados, as questões que ele pode propor para você. Isso é estudar. Isso é ducho, mas não é literalmente ler livro, né? Você não está lendo livro nenhum. Então, entender que o ducho é literalmente ler livro, mas não quer dizer necessariamente que você vai ter que ler. Já o du está sim intimamente ligado à leitura. Normalmente a gente fala que vai ler algo que é mais ativo. Você vai tentar estudar aquela coisa, não só fazer uma leitura, por exemplo, um romance, né? Você vai olhar com atenção, porque você pode olhar com atenção com romance, mas não é no sentido tanto de lazer assim, tá? Então, ducho significa estudar. E espero que o exemplo do guarda-costa tenha tenha ajudado vocês a compreender a formação das palavras dos ideogramas, com mais de um ideograma. Aqui nós temos palavras importantes para o dia a dia, principalmente em sala de aula. Di significa lembrar, lembrança, enquanto dida é o verbo mais adequado para a gente falar lembrar. Então, fala, eu não lembro, o budida. Eu lembro, o adida. Esse daqui é o verbo lembrar com mais detalhes. Então, di é a ideia solta, geral, que a gente normalmente não fala só com algum complemento, com outras ferramentas juntos, outros ideogramas.
E o dida é o verbo mais comum usado lembrar. Ele é um verbo transitivo ou intransitivo, tanto faz. Você pode falar o dida, eu não lembro. O dida, eu lembro. Ou você colocar o complemento, tá? O dida ta, o dida ni da minzi. Eu lembro do seu nome. Esse tipo de coisa. Tá? E jiju, gente. Ju é morar. A gente já viu esse verbo aqui. Jiju é aquela estrutura de verbo com resultado. Jiju significa fixar, né? Morou e ficou na cabeça. Morou na cabeça. Inclusive, como é verbo com resultado, você pode dizer que não conseguiu fixar. Ah, essa palavra em chinês é muito difícil. Eu não consigo fixar ela na mente. Você pode falar como? 我记不住. Eu não consigo fixar. Eu lembro, mas não fica na cabeça. Né? Então, 记住 significa quase como decorar. Temos aqui também Wan quer dizer esquecer. Né? Wan. Estamos aqui esquecer. E wanji também é a palavra completa. Wanji também é esquecer. Mas vai... o wan, como eu falei, a gente vai usar com alguns... É necessário usar com outros complementos, que a gente não vai ver aqui agora, essa estrutura. Mas é muito difícil você saber que wanji é esquecer e não ter nenhum professor lhe dizendo que o wan sozinho também passa a ideia de esquecer. Tá? Então a gente está aprendendo as duas palavras juntas por causa disso. Mas é como se a gente estivesse falando... Se falar só o wan, é como se a gente estivesse falando o verbo pela metade. Então, e meia palavra para bom entendedor basta, mas precisa de contexto. Então não é em qualquer contexto que a gente pode soltar só um wan. Tá? Muitas vezes a gente vai precisar do apoio do l, né, para falar eu esqueci, o wan l. Ou então pode falar o wan ji la, mas não pode só falar wan sozinho. Então, o wan é melhor não usar só o wan, mas se entendam que ele também tem o significado de esquecer. Faltam 3 palavrinhas aqui também, contexto de sala de aula. O primeiro é 考试, que significa teste, prova, mas ele não é só um substantivo, né? Teste e prova são substantivos, como também fazer a prova. O verbo, a ação de fazer prova. Então, 明天我有考试, amanhã eu tenho prova, ou 明天我要考试, 明天我要考.考é mais usado como verbo. Amanhã eu vou fazer a prova de chinês. 明天我要考中文. 明天我要考我的中文. Então eu vou testar o meu chinês, tá? O考tá a ideia de botar a prova, pôr a prova. E o 考试, o shi sozinho significa experimentar, testar, né? Então, 考试 é prova. Você pode falar, tem teste de chinês hoje? 今天有中文考试吗? Todo mundo conseguiu pegar essa frase? Eu vou anotar aqui. 今天有中文考试吗? Hoje tem prova de chinês? Né? 今天有中文考试吗? Pode falar 没有. Então, 有. Então, 考试 é isso. Tá? 我要考, eu vou fazer a prova. E aí, 听写 eu coloquei aqui porque está no vocabulário básico do novo padrão LSK e também é uma palavra que eu tenho usado muito aqui no início das aulas. A gente faz o quê? Um ditado. Eu lembro na escola era sempre ditado para lá, ditado para cá, para a gente aprender a ortografia, né? No caso do chinês aqui a gente não está treinando ortografia porque vocês não estão escrevendo ideograma ainda, mas estão treinando pronúncia, né? Estão treinando como é que é o pinyin, a representação, que não é ortografia no caso. Então, 听写 é ditado, porque 听 é de escutar e 写 é de escrever. Então, 明天没有考试, ou então 有考试, 只有听写, tem o ditado. Ouvir e escrever, né? É literal. Ouvir e escrever é um ditado que você escuta, escreve e ouvir. Ditado. Aquele teste que a gente fazia na escola. E por fim, para a gente acabar a nossa explicação, a principal parte da aula de hoje é o L. O que é o L? Que diabos é o L? O L, todo mundo fica na dúvida quando se depara com ele.
E aí, como eu disse no início, tem gente que pensa que o lã é para passado. Ah, Juan, como é que a gente fala no mandarim no passado? Não tem conjugação verbal? É só colocar o lã que fica no passado? Então, calma com essas colocações, porque o lã não é pro passado. Já fiz aqui algumas mandarim lives sobre tudo sobre o lã, né? Teve que ser dividido em algumas lives, porque o lã, só sobre o lã, né? A gente está aqui, vou fazer a introdução do lã, mas para vocês terem uma ideia, foram 2 ou 3 lives onde o tema foi só esse ideograma. E para você ver como tem assunto a partir do lã. Mas o que eu fiz foi, na aula de hoje, a gente está vendo o resumo do resumo, tudo que vocês precisam fazer para serem introduzidos ao lã, para vocês terem o primeiro contato com o lã e não ter essa visão errada de que o lã é só para passado, de que se tem passado significa, se tem lã significa passado, nada disso, tá? Então, o lã, gente, ele pode ser dividido em 2 formas. Aqui já tem o nosso roteiro da aula, mas eu vou colocar aqui o lã. Ele pode ser caso 1, ele representa o espaço de 2 palavras, né, como lã. Ele é uma partícula, vamos lá, uma palavra de aspecto ou situação. Aqui eu estou tentando traduzir para o português o termo linguístico que é usado no mandarim, tá? Que na verdade aqui é Dong Tai Zhuzi, Dong Tai Zhuzi, tá? Dong Tai Zhuzi. Então, é uma palavra de aspecto, de situação, ou então ele mostra o estado da coisa, ele apresenta as mudanças, o movimento, o aspecto, né? E o 2 ele pode ser a palavra de entonação. Que eu vou tomar aqui a licença poética, a liberdade para traduzir como uma interjeição, né? Então ela vai ser a yu qi zhuzi. Como esses termos técnicos não cabem a você agora que está no básico entender, então não vou nem traduzir a palavra para vocês, tá? Ela é yu qi zhuzi, é um auxiliar, uma palavra auxiliar que vai indicar a entonação, o tom da palavra. Então é quase uma interjeição. Se você falar oxe, dá uma entonação, né, diferente na palavra. Uai do mineiro, eu gosto muito do uai porque o Brasil inteiro já ouviu e tem uma ideia mais ou menos de como é que usa. Se eu uso as palavras aqui de Salvador, oxe, lá ele, o pessoal não entende tanto os termos. Então vamos lá. O lã, ele pode ser dividido entre essas 2 categorias, isso basicamente, né? Tem mais funções, mas eles estão ou a palavra de aspecto situacional, ou uma palavra que dá entonação na frase. Não importa isso aqui, você vai entender que tem esses 2 casos. Eu vou dividir ele em 3 casos que vocês precisam saber. Primeiro caso é o lã, ele segue alguns padrões de uso. Então, se tem aquilo na frase, o lã vai aparecer. Ponto. Tá? É mais ou menos aqui, porque ele está representando o aspecto da situação. Se a situação tem aquele padrão, o lã vai aparecer. 2, ele vai completar uma ação. Ele vai completar uma ação. Ele indica que a ação foi completa. A gente vai estudar isso aqui. Ou 3, no final da frase, para dizer que a situação é nova, houve uma mudança de estado. Cai aqui quase no primeiro caso. Tá? Então, vamos lá. O padrão, tem padrões que são aqui da palavra de entonação. Vamos entender. As principais palavras que seguem, que tem um lã por padrão, são essas 5. E aí, por isso que eu nem gosto de ensinar muito sobre o lã, porque 3 aí, a gente nem aprendeu no básico como é que utiliza. Então, para ensinar o lã que estava pedindo aí para falar do básico, eu tenho que ensinar 3 palavras que não são tão básicas. Mas eu vou tentar aqui para vocês. Vamos lá. A primeira palavra é o tai. Tai a gente já viu. É tanto, tá? Então, o que é que essas 4 palavras todas têm em comum aqui? Talvez até as 5 eu possa incluir nesse critério. É que todas elas expressam
que algo passou do limite, tá? Todas essas palavras, esse padrão, vai ser estas palavrinhas mais um adjetivo. Então, 太好, 可好, 好时, 好极, 都好. Tudo isso vai vir com um adjetivo próximo, tá? No caso aqui, o 词 e o 极 vai ser o adjetivo na frente. O 太, o 可 e o 都 vai ser o adjetivo depois. Mas, no geral, essas palavras vão se juntar com o adjetivo e vão dar a ideia de que algo foi muito, foi demais, passou do limite. Nem dá a ideia tanto de demais, mas foi um pouco além da expectativa das pessoas que estão conversando. Então, se eu falo 太好, 太贵, que é muito caro, né? 太便宜, muito barato. 太, qualquer coisa. Você quer comentar que algo é qualquer coisa demais, você precisa colocar o lã no final, tá? Então isso é um padrão. Quando a gente quer entonação, né? Se você exagera, o lã acaba sendo convidado a participar desse discurso. Então, se você quiser falar 太好, você tem que falar o lã no final. 太好了, 古汉的课太好了. A aula do Juan é boa demais, você tem que botar o lã, né? Então, o que também dá essa ideia de algo que intensifica o adjetivo, tá? Não vou colocar aqui como tradução como o han, como muito, mas ele dá um destaque no adjetivo. Tipo assim, se você quiser dizer que algo é bem caro, você pode falar este celular, a gente já aprendeu isso lá atrás. Este celular 可贵了. Você pode falar assim, tá? 可贵了. Se tem esse 可 para intensificar o adjetivo, é o mesmo 可 do 可以, mas ele tem essa função também a mais. Então, 太好, colocar assim, 太好了, 可贵了. E aqui o 死 significa morte, tá? Morto, morte. E aí ele é porque o chinês tem uma expressão que se fala lindo de morrer, né? Assim como a gente fala morri de rir, morri de chorar, tá? Morrendo de chorar, morrendo de medo, não é literal, né? Então o chinês ele usa também, você vai colocar o adjetivo mais se. Então essa expressão não tá tão básica, mas se você quiser falar normalmente o se ele vai ser para negativo, tá? Você só morre de coisa ruim. E apesar de existir o morrer de rir, né? 笑死了, 笑死了. A gente não aprendeu a rir, mas pega aqui. Mas tipo assim, eu morro de medo, 我怕死了, né? Qualquer coisa que você vai colocar normalmente exagero. Eu estou com muita fome. Fome é ruim, né? Você fala 我饿死了. Vou pegar todo mundo conhece aqui, quer dizer fome, né? Então você pode dizer 我太饿了, tem que botar o 了. 我可饿了. 我饿死了. Estou morrendo de fome, tá? 我饿死了. Você vai colocar aqui. Ou então, esse de la aí já não combina. Esse de é para dizer extremamente. E aí vai vir um adjetivo que eu não sei porque exatamente. Porque o é um estado muito pessoal. Não serve para. Eu estou tentando achar uma justificativa por que não usa o de la. Mas enfim, não usem porque sou estranho. Eu vou pesquisar isso no futuro. Veio uma dúvida agora porque eu nunca achei que o usaria para todas as frases e soou estranho para mim, Adila. Mas quando você está classificando algo como extremamente bom, di significa extremo, extremamente bom, extremamente cansado, extremamente uma coisa, você vai colocar lei dila, por exemplo, hao dila, dá para colocar hao di, só que aí tem que botar o lã, mais lã. E o tou hao lã, tou já está tudo pronto, aí você coloca lã, né? Você também coloca adjetivo, mais o lã. Para não me prolongar tanto, eu espero que vocês tenham entendido que basicamente existem algumas palavras que, por padrão, elas exigem a presença do lã, porque ele dá a entonação necessária para aquele padrão
ou ele descreve o aspecto da situação, né? Um desses dois casos. Então, esse é o primeiro caso mais comum do le. Sempre que vocês escutarem isso, não quer dizer que é passado, tá, gente? Quer dizer que a coisa ali estourou um pouco do limite, teve tá dando uma entonação de que aquilo é um pouco além do esperado, né? Então, 太好了，可贵了，饿死了，好极了，都贵了, né? A gente pode fazer assim. Então, essa é a primeira situação do le. Segue um padrão. Tem algumas frases, algumas palavrinhas que precisam deles. Não são todos, tá? Segunda situação, completaram a ação. O que eu falo de completar é terminar de fazer a ação. Às vezes você faz a ação e não terminou. E aí, para indicar que você terminou, você coloca o le. Por exemplo, eu terminei de comer. 我吃了，我吃饭了，我吃了饭，我吃了饭. Então, você vai pegar um verbo, ele vai vir normalmente depois do verbo, tá? 我喝了, eu bebi, 一杯咖啡. Normalmente ele tem que vir depois do verbo e antes do objeto, tá? Então, aqui a gente pode colocar verbo mais le. E isso quer dizer que a ação foi completa, terminada, finalizada. Ah, Juan, mas quando terminou já não é passado? Mas eu não estou dizendo que já terminou. É que ela foi terminada, pode ser para futuro. Então, por exemplo, amanhã eu já terminei. Você me mandou um trabalho hoje para eu revisar. Eu vou dizer, amanhã, meio-dia, já está revisado. Já está concluído. Eu vou colocar o le. Entendeu? 我明天中午就看完了. Já vou ter terminado. Então, estou falando do futuro, uma situação que vai acontecer, mas eu vou usar o le. Por isso que o le não é só para o passado. 他喝了一杯咖啡 significa que ele já terminou de beber um copo de café, né? Concluiu, terminou. Então, esse é a situação também mais comum, que muita gente confunde com o passado. Quer dizer que a ação já terminou? Coloca o le depois do verbo. E por fim, só que normalmente ele vem antes do objeto, né? Eu vou deixar aqui objeto. Então, o 一杯咖啡 tem que vir depois do le, não é no final da frase. E aí tem a situação do final da frase, que indica uma situação nova, uma novidade, algo que mudou de antes para agora, que dá também a mudança de estado. Então, eu trouxe essas frases aqui para vocês entenderem os usos. Por exemplo, 我饿了, 我饿了, eu estou com fome. E como é que a gente aprendeu lá na terceira aula, na quarta aula, como é que descreve estado? 我很饿, 我很饿. Qual é a diferença entre 我很饿 e 我饿了? 我很饿 não necessariamente quer dizer que você está com muita fome. Eu expliquei isso. O han funciona como um ligador aí, né? Um advérbio para fazer uma liga, para descrever a relação entre você e a fome. No caso do 我饿了, quem está fazendo essa ligação é o le, porque o le já está dizendo qual é a relação que tem você e a fome. Le está indicando que não estava com fome e a fome veio. É como se você falasse, bateu uma fome agora, né? Bateu uma fome. Isso implica que há meia hora você não estava com fome e agora a fome chegou. Então a gente poderia traduzir isso, né? 我饿了, a fome chegou, tá? 他结婚了, a gente não aprendeu o que é 结婚了, mas eu vou dizer aqui rapidamente, spoilers, é casar. Então ele casou, ou seja, não estava casado e houve uma mudança de estado. 他结婚了, quando você vai falar ele casou, mudou o estado. Não é porque está no passado, principalmente o le está aí porque houve uma mudança de estado, né? Quando eu digo 他会说中文了, qual é a diferença entre 他会说中文 para 他会说中文了? Quem consegue adivinhar? Vocês aí que estão assistindo essa aula, fala aí para mim no chat, ajuda os colegas. 他会说中文了. Qual é a diferença entre 他会说中文? Basicamente isso aqui, gente. Porque no caso do le, existe uma expectativa ou algum cenário anterior onde a pessoa não sabia falar chinês, né? Então, vamos supor, você viu um amigo, pronto, vocês são meus alunos, e aí, agora vocês não sabem falar chinês fluentemente. E aí, conhecem um chinês amigo meu.
Aí naquela hora eles entendem, você não fala chinês. Aí passa 1, 2 anos, vocês começaram a estudar comigo, aí vocês já falam bem. Aí a pessoa a gente encontra aquele amigo de novo, e esse amigo espera que vocês não falem chinês, porque não achou que vocês fossem estudar. E aí quando ele começa a tentar traduzir as coisas para português, para inglês, eu digo, opa, ó, mudou o estado, agora eles falam chinês, agora a aluna fala chinês. Então, aqui representa uma mudança de estado. Outra situação que é muito comum a gente usar o lã é eu entendi, mas eu entendi não é porque é passado, é porque em um momento anterior você não tinha entendido. Quando eu pergunto minbai ma, vocês entenderam? Wo minbai la. Niman minbai la ma, minbai la, wo minbai la. Minbai quer dizer que está claro, que está iluminado, que acendeu a luz que antes você não enxergava e agora você enxerga. Então, minbai la. Está claro, entendi, compreendeu, que antes não entendia, por isso que o lã. E aqui, olha, wo wan la. O wan quer dizer que você não entendia, esqueceu, né? Na verdade, o wan é esquecer, a gente viu aqui hoje. Eu queria pegar um exemplo com o vocabulário de hoje. Wan é esquecer. Ah, eu esqueci disso. O wan la. Ou então também pode falar o wan ji la, o wan ji la, o wan la. Então, o lã é um ideograma complicado, ele tem muitos usos, desdobrados em várias situações, vários contextos diferentes. O que vocês têm que entender é que o mandarim é um idioma que depende muito do contexto, e para você entender o significado do lã depende dos contextos que você tem que conhecer. Como são muitos contextos, fica difícil você ter noção desses contextos do mandarim básico, né? Se eu digo como aula básica você tem que entender vários contextos diversos, não é tão básico assim. Então aqui eu estou só antecipando para vocês essas 3 situações, que é, existe um padrão no uso do lã, entrou aquela palavra, o lã tem que aparecer, existe ele para passar a ideia de completar a ação, e existe uma situação nova ou uma mudança de estado, mudança de algo, de uma expectativa. Então esses são os 3 casos que você vai ver o lã. É isso que significa o lã, essa partícula que tem essas multifunções, pode ser um pouco de interjeição, um pouco de palavra situacional, mas no geral, em muitos desses casos, né, tirando essa parte dos padrões, quando completação ou no final da frase que indica mudança de estado, para indicar mudança de estado tem que ser no final da frase, isso implica que muitas vezes a situação já aconteceu, né, já está no passado. Então é por isso, é coincidência. Mas fica aí a aula do lã. A gente tem mais uma aula básica para ver, que vai ser na próxima terça-feira. Não se preocupem, estaremos aqui ao vivo ou não, mas toda terça vai ter aula. E é isso, espero que vocês tenham aprendido muito. Vai ter todo o material dessa aula aqui lá na comunidade Gurran. Estou atualizando todo esse material, já vai estar lá na aba de Mandarim Live, num tópico. Então entre na comunidade do Discord, lá vai ter tudo. As atividades eu também vou indicar lá. Eu acho bom fazer frases com isso daqui. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado a você que conferiu isso aqui na estreia desse vídeo. A gente se vê na próxima aula. 再见，再见，拜拜。